Não discuta. Um dos maiores monstros da Matrix possui o nome de discussão. Discussão é das vaidades a maior. Nunca se viu algo que consome tanta energia, nos enfraquece grandemente como o ato de discutir assuntos diversos. O ser humano precisa entender que o ato de discutir é por si só leviano. Não importa se você tem mestrado em Harvard, se você tem doutorado na na USP, Unicamp, não importa o quão você domina o assunto em tela, em debate. O ser humano que está diante de ti, ele só vai compreender e trazer para si aquilo que ele quiser. Por mais que o argumento dele seja o mais ignóbil possível e você tenha a razão de forma fundamentada. Não importa. Vai ser um desgaste hercúleo sem fruto a ser colhido. A única forma de uma pessoa ser convencida daquilo que tu estás a falar, estás a dizer, é se ela reconhecer e sentir na pele que está errando e decidir ir em direção à sua opinião. E não terá nada a ver com você ou a sua própria opinião em si. É apenas porque ela decidiu agir assim. Por causa de algum entendimento dela. Nenhum mérito é teu. Independente do assunto, independente da matéria que está sobre a mesa, discutir sempre será uma das maiores vaidades e leviandades humanas. Sem dúvida alguma. Discutir é Matrix. Olha o Facebook. Olha as páginas do Facebook. O próprio YouTube também. Discussão de gênero, de política, de fé. Nossa Senhora, isso aí é pobreza. Isso é coisa pra gente medíocre, pra ralezada. Eu não gasto um segundo do meu dia para discutir com os outros, não. Alguns vídeos aqui mesmo no canal, cara, pessoas cheias da arrogância, cheias do argumento, cheias dos fundamentos, mano. Que se dane, velho, que se dane. As pessoas não conseguem, pegar um conhecimento, por mais que seja totalmente contrário àquilo que ela crê, àquilo que ela enxerga. A pessoa não tem capacidade de reter o que é bom do argumento e descartar o resto. Ou descartar tudo e seguir o teu caminho. Não. Vai se chafurdar ali, a perdição do momento, naquela euforia que só traz contenda,
Só traz dissensão. Você discute ali 1 hora o assunto com a pessoa, expõe, fundamenta, demonstra. No final dessa 1 hora, com todo esse estresse, esse cansaço, essa inimizade, cada um vai para o canto com a mesma opinião inicialmente, antes da discussão. Às vezes até mais fortalecida devido à raiva do embate em si, das discordâncias, né? Do calor do momento, às vezes uma agressão pessoal, uma agressão verbal, né? Nutre ainda mais esse sentimento de que por mais que ele esteja errado no que discutiu, no que argumentou, ele vai manter o seu posicionamento por birra, por insensatez, né? E por causa desse fervor que ocorreu nessa discussão tola. Observe também, em tudo, aonde você vai, você só vê discussão. Não há solução, não há mudança de paradigma, não há solução. É apenas ruído e estresse, divagações insanas, barulho, caos. Não quero ser hipócrita. Tive algumas fases da minha vida em que eu era muito apologético frente às coisas que eu acreditava, defendia, né? Com unhas e dentes, principalmente no campo da fé, campo da política. E hoje eu paro e penso, meu Deus do céu, cara, como é que eu era um besta quadrada, né? Um idiota. Todas as discussões, todos os pleitos que eu tive na vida, hoje eu paro para refletir, para fazer um levantamento. Só perda de tempo. Não me lembro de ter convencido ninguém, de ter mudado a opinião de ninguém. E olha que sempre argumentava, sempre fundamentava, sempre demonstrava a veracidade daquilo que eu trazia à mesa, que eu colocava às claras. Nossa Senhora, mas um mar de tolice, né? Mas nada melhor que o dia após o outro, a vivência, a bagagem, a experiência, para mostrar o quanto de energia eu perdi, quanto tempo perdido, quanto tempo jogado fora. Portanto, a máxima é essa, o entendimento é esse. As pessoas, elas só trazem para si aquilo que elas querem. Elas têm que sofrer com o posicionamento delas. O posicionamento errado delas tem que magoá-las. Só sentindo na pele que elas vão ver que elas estão erradas. E normalmente elas não darão o braço a torcer. Elas vão trazer aquele conhecimento que você expôs nessas discussões. Elas irão absorver tal conhecimento e não irão lhe agradecer, não. A vida continua como se nada tivesse acontecido. Então, qual é a vantagem da discussão? O que a pessoa, com a razão, entre aspas, colhe de edificante, de produtivo no ato de discutir? Ao meu ver, apenas enfado, desgaste físico, mental e espiritual. E dependendo da agudez do que é debatido, do que é tratado, da robustez, até uma inimizade.
algo mais sério, um confronto pessoal mais sério, vias de fato, como é comum, não é raro, é comum. No dia a dia você consegue observar algumas patologias a esse respeito. Vicky, o que fazer? O que fazer? Eu acho o mais interessante, se tem um tema a sendo debatido ou discutido, o que eu normalmente faço, eu coloco a minha visão. Seja o debate, a discussão no computador, né, na internet, ou na pessoalidade, pessoalmente. Simplesmente jogo a minha opinião da forma que eu penso sobre aquilo, fundamentado, de forma que demonstre claramente como eu vejo tal situação. Não vou replicar, não vou discutir, não vou perder tempo falando mais do que eu devo. Devemos saber discernir, dividir, separar a discussão de um debate. Mas eu digo que eu consigo debater com poucas pessoas. O debate é, ao meu ver, você silenciar. Se é a vez da pessoa falar, você vai silenciar. Você vai ouvi-las inteiras, sem julgamento. Você tem que se desarmar, cara. É um debate, não é uma imposição de valores, não é uma imposição de entendimentos. Isso é discussão. Você vai impor aquilo que você acredita em detrimento do que o outro acredita. O debate é necessário um desarmamento. Você tem que se tirar a armadura do teu corpo e estar nu para debater. O debate você vai ouvir o seu companheiro às inteiras. Ele vai exaurir o pensamento dele de A a Z sobre aquele assunto e como ele vê, como ele enxerga, como ele compreende. Você só escuta. Depois que você absorveu em silêncio tudo o que foi dito, porque é dessa forma que você vai compreender o jeito que o seu companheiro enxerga tal assunto, aí sim, de preferência com papel e uma caneta na mão, pontuando tudo o que foi falado, sem julgamento. Agora, com as anotações feitas no papel de tudo o que ele dissertou, do que ele esboçou sobre o assunto, você vai fazer uma análise de cada ponto que foi dito, exaltando aquilo que for bom e deixando de lado aquilo que não lhe convir, não lhe for aproveitado. Vice-versa, tua vez de falar, você vai expor o raciocínio às inteiras. O seu camarada nesse mesmo espírito, né? Que espírito? O espírito do desenvolvimento pessoal, do crescimento. O ato de você aprender com o outro. Isso é um debate. Este irá te ouvir às inteiras, de preferência fazendo as anotações pertinentes à tua fala, para que no final das contas ele faça, né, a exposição, o entendimento dele sobre cada ponto que foi dito por ti. Aí sim, nos finalmente de um debate, buscar um denominador comum entre as duas visões, entre os dois posicionamentos, demonstrando o que pode ser atribuído de forma comum entre as partes e aquilo que não for útil,
deixado de lado por ambas as partes. Isso sim é algo que vale a pena se desarmar para compreender os lados da moeda daquilo que está sendo trazido para a discussão. Todo o resto, além disso, é mera vaidade, desgaste, gasto desnecessário de energia. Amigos, curtam, compartilham esse conhecimento, levem esse saber aos quatro cantos, pois há muita insensatez nesta vida, na humanidade. Pessoas que se degladeiam todos os dias para forçar o próximo a acreditar, a enxergar a vida com os teus olhos. Mas não é assim que funciona a mecânica existencial. O certo a se fazer é sempre um debate, um estudo, uma observação daquilo que está sendo dito pelo teu companheiro. Essa é a forma que nós conseguimos aprender de fato aquilo que está sendo estudado. Lhes desejo uma excelente noite. Paz a todos.